Olá, boa tarde. Começa agora o RN em Debate na TV União. Vamos falar hoje sobre arquitetura, sobre urbanismo, sobre paisagismo. Vamos falar sobre a Casa Cor, que acontece no Rio Grande do Norte. Nosso convidado é o artista plástico e franqueado da Casa Cor, o César Revoredo. Boa tarde, César. Seja bem-vindo. Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Vamos lá, falar sobre a Casa Cor, né? O evento que se inicia já está aberto. Temos aí 45 dias de atividades dentro da área da arquitetura. Fale-nos um pouco a respeito desse evento. Então, a Casa Cor, ela abriu as portas à visitação a partir do dia 17 de outubro e permanece até o dia 30 de novembro, sempre das 16 às 22 horas. Nós fechamos somente nas segundas-feiras, ou seja, terça e domingo, com possibilidades muito bacanas, não só de que a gente aprecie o resultado do talento do profissional da arquitetura, da decoração, do paisagismo, mas também que a gente tem ali momentos agradáveis, né, na nossa área de gastronomia. Uhum. O que é que enfim, o curioso, o profissional que trabalha nessa área, enfim, aquele que quer conhecer um pouco mais sobre arquitetura, vai encontrar na Casa Cor? Para o profissional da área, ele vai encontrar o resultado do trabalho dos colegas. Desculpa, eu estou com um pouco de pigarro. Vamos lá. E para o visitante, no entanto, nós temos aí, durante 45 dias, cerca de 20 mil ou mais visitantes na casa. Então, isso quer dizer que a gente abre para toda a cidade, para pessoas de todas as áreas, para que elas encontrem ali, em algum momento, alguma coisa de interesse. O nosso mercado está, apesar de todo o cenário que nós encontramos hoje no Brasil, mas é um mercado bacana, o mercado imobiliário é um mercado bacana. E, obviamente, que quem tem casa quer a sua casa da forma mais bonita, da forma mais legal. E ali é uma possibilidade de encontrar soluções, às vezes, de ocupação, sabe, um móvel, um objeto, um formato, né, de se colocar todas essas necessidades imobiliárias dentro do espaço. Às vezes a gente encontra ali, às vezes até sem a ajuda do próprio profissional, né, da decoração ou da arquitetura, às vezes só o fato de ver, né? Mas é óbvio que se a gente puder e se a gente conseguir contratar um profissional, ao contrário do que todo mundo imagina, a gente tem até um barateamento, porque o profissional sabe como aliar, como colocar da forma mais correta e da forma muito mais barata às vezes. Em termos de trabalhos, o que é que nós vamos ter ali, por exemplo, no que diz respeito aos ambientes assinados, né, pelos profissionais? Nós temos 38 ambientes, né, e ambientes de paisagismo, né, os jardins. O prédio que nós ocupamos nessa oportunidade, nessa segunda edição, é o prédio do América Futebol Clube, aquela sede linda, uma sede modernista, em fase de tombamento, né? Ou seja, está garantido, o prédio vai permanecer mesmo depois da Casa Cor. Nós vamos deixar o prédio, vamos entregar o prédio de uma forma extremamente recuperada, né? E nós vamos encontrar ali, durante esses 45 dias, o resultado do trabalho, da concepção de dezenas de profissionais, né, nos ambientes que compõem uma casa, que compõem um escritório. Então, o quarto, as melhores soluções para, sabe, até do jeito de colocar uma almofada em cima de uma cama, né, além de trazer essas informações todas, de novas cores, quais são as tendências dos materiais, das cores, enfim. Esse é que é o universo da Casa Cor. Vamos ter nesse ano uma vasta programação, com várias semanas temáticas. Fala para a gente um pouco a respeito dessas semanas. Essas semanas, elas oferecem ao visitante não somente a possibilidade de ver os projetos, de ver os ambientes, mas também de aproveitar um pouco da nossa gastronomia. Então, nós vamos ter uma semana de gastronomia, né, da possibilidade de conhecer como anda o pensamento do design, esse desenho que faz parte da vida de todos nós no cotidiano.
Então, nós vamos ter a possibilidade de refletir um pouquinho mais a respeito disso. No dia 5 de novembro, por exemplo, na Semana do Design, nós vamos ter a presença de Marcelo Rosenbaum, que vai falar a respeito desse desenho, desse design que chega aos nossos dias, né, que chega ao século XXI, de forma completamente associada a tudo que nós temos, a tudo que nós fazemos. Nós temos também uma semana da moda, onde George Azevedo vai mostrar as tendências, né, de vestuário masculino, feminino, moda praia, durante os dias em que o evento acontece. Enfim, nós temos uma variada programação estimulante, né, para que todos se sintam atraídos pela Casa Cor, não só pelo aspecto ou da gastronomia, ou de ver essas soluções arquitetônicas, mas também ter a possibilidade de usufruir, de pensar um pouco conosco, de ver coisas bacanas, né, como são as semanas que nós oferecemos. Dentro do contexto da arquitetura, o conceito de sustentabilidade, que é um conceito bem, cada vez mais vivaz, né? De que forma esse conceito ele se insere? Ele consegue se inserir dentro dos ambientes, ou ele é um conceito que está ainda relacionado ao que é comum, às áreas comuns, à parte urbana da cidade? Explica para a gente isso aí. A sustentabilidade, ela aparece hoje não mais como um conceito de uma pessoa astral, tentando pensar um mundo verde. Ou a gente faz isso, ou a gente não sobrevive. Ou a gente cuida, ou a gente tenta se colocar diante do planeta de uma forma responsável, né, causando o mínimo impacto diante do que a gente pretende para construir, para consumir, ou a gente realmente não tem futuro. Obviamente que a Casa Cor, ela traz essa preocupação no cerne, no conceito principal dela, e o próprio profissional, associado ao profissional, os resultados às vezes são muito, muito bacanas, são muito gratificantes. Você tem, por exemplo, desde um revestimento de parede, que é feito com um material totalmente reaproveitável, uma celulose que não causa impacto, né, que pode ser renovado sem prejuízo da beleza, do resultado final do produto, até as lâmpadas de baixo consumo, né, que nós estimulamos muito, né? Então, assim, essa sustentabilidade, ela aparece da forma mais variada. Os containers que são colocados hoje como uma solução de ocupação bacana, né, com menos impacto nos materiais, né, construtivos. Enfim, tudo isso aparece em Casa Cor, é tudo isso que o visitante vai perceber. Bacana. César, falar um pouco sobre esse tema da Casa Cor esse ano. Um olhar muda tudo, né? Qual a inspiração dessa frase que dá tema à Casa Cor e o que é que ele significa aí para que os nossos telespectadores tenham uma noção? O olhar muda tudo é a forma que nós encontramos nesses últimos tempos de estimular o profissional à utilização de novas soluções, de novos produtos. Então, o filme que dá Casa Cor, que é o filme institucional, é muito legal, porque assim, eles mostram vários objetos com um desenho que remete a uma outra coisa, diferentemente da função. Por exemplo, uma cadeira que parece um coração, um relógio que parece uma estrela. Então, como o designer se coloca diante da forma, como ele soluciona as necessidades, subvertendo, às vezes, ou dando um formato diferente, né, inesperado, provocativo, né, para que a gente torne a vida mais bacana, mais divertida, né? E o próprio profissional de Casa Cor, ele aprende a fazer isso também, de forma muito prática, né? O que se fala de Casa Cor é que nós temos a possibilidade de renovação de todo esse cenário anualmente. Uhum. Isso cria um verdadeiro laboratório para que se pense a arquitetura de interiores, se pense o paisagismo, se pense a decoração. E isso traz para o Brasil uma condição diferenciada diante do resto do mundo. Porque se nós temos essa prática anual
obviamente que tudo vai junto com ela, tudo se desenvolve junto com ela. Então, o desenho da luminária, o desenho da cadeira, a própria criação de ambientes que nunca foram vistos na Casa Cor, desculpa, no cotidiano, né, do brasileiro. Então, tudo isso começa a aparecer de forma muito espontânea, de forma muito bacana. Legal. Fala um pouco sobre a Casa Cor, porque nós estamos aqui no segundo ano no Rio Grande do Norte, mas é algo que já acontece há mais tempo no país, ou não? Porque ocorre em outros estados também, né, a Casa Cor. Explica pra gente esse contexto aí. A Casa Cor, na realidade, ela está presente hoje em 26 praças, vamos dizer assim. 20 no Brasil e 6 no exterior. Uhum. A Casa Cor nasceu em São Paulo e se espalhou pelo Brasil, pelo exterior, de uma forma muito natural. As pessoas sentem a necessidade de ter esse contato, de ter essa aproximação, de entender melhor o próprio universo, né, do nosso universo cotidiano, né, o universo do morar, do trabalhar, do universo do entretenimento, entendeu? Então, aonde a gente vai, o restaurante, ele tem que ter uma solução bacana. E a Casa Cor vem ao encontro de tudo isso, trazendo, né, sempre as melhores soluções. Bacana. César, você é artista plástico. Como é que está a relação dessa arte com a arquitetura, né? Olha, eu, como artista visual, eu terminei sacrificando um pouquinho as minhas atividades, porque a Casa Cor ela realmente consome. Uhum. É um universo muito detalhado. Se você pensar que eu tenho 38 ambientes, eu tenho 64 profissionais nessa edição, se cada um desses ambientes trouxer, por exemplo, 10 fornecedores, eu já tenho aí pelo menos 380 fornecedores dentro de uma amostra como essa, de menos de 3.000 metros quadrados. Então, é um detalhamento muito grande, que exige uma concentração, exige uma dedicação, um foco muito próprio. E aí eu terminei sacrificando um pouquinho a minha atividade de artista visual. Mas, por um outro lado, eu aproveito a chance para trazer fazer uma aproximação dos profissionais, do público com a nossa arte, com a nossa cultura. A Casa Cor, inclusive, tem uma novidade. Nós temos em exposição 6 trabalhos de Carlos Saura. Então, o cineasta espanhol, que ninguém nunca esperava encontrar, né, pelas terras potiguares, aparece em Casa Cor. Você vai ter a oportunidade de ter um contato com a fotografia de Carlos Saura, que já promete, inclusive, uma mostra, né, uma coisa mais ampliada para a nossa próxima edição. Bacana. Eu queria aproveitar aqui a sua presença no RN Debate para a gente conversar um pouquinho também sobre a nossa cidade do Natal. Qual o olhar que você tem a respeito da parte urbanística da cidade, das áreas comuns que nós temos aqui? E que críticas o senhor faria ou observações? Natal é uma cidade extremamente privilegiada. Nós tivemos no começo do século XX uma chance que pouquíssimos lugares do Brasil tiveram. Né? Nós tivemos um plano que pautou a vida e o crescimento da cidade de Natal. Então, o plano Polidl e posteriormente ampliado, né, por Palumbo, ele trouxe uma concepção de uma cidade com largas avenidas, com uma amplitude, né, de circulação. Se a gente pensar, né, que em 1905, há mais de 100 anos atrás, a cidade só tinha cavalos, e que se concebeu uma cidade com ruas como a Avenida Afonso Pena, ou a Avenida Deodoro, aquilo era uma coisa absurda, porque as pessoas não conseguiam entender para que ruas tão largas se a gente só tinha carroças e cavalos. Mas aquilo foi uma visão vanguardista extremamente importante e fundamental, que rege a cidade até hoje. Então, a cidade cresce de uma forma baseada nisso daí. Nós perdemos, muitas vezes, a mão na condução desse crescimento, mas, via de regra, a cidade lucrou com isso daí. O que a gente precisa, urgentemente, é preservar os nossos valores arquitetônicos. Uhum. Nenhuma cidade, nenhuma civilização, nenhum povo consegue se referenciar sem arquitetura. A arquitetura, ela é a mais completa demonstração
das possibilidades que o ser humano tem. A arquitetura cobre todos os aspectos da vida do ser humano. Então, se nós destruímos esse referencial, nós não sabemos o que vai ser, o que é que nós podemos fazer no futuro. Nós não nos encontramos, não nos enxergamos, né, no futuro, porque não vemos o passado, não temos um passado. Então, precisamos urgentemente preservar. Nós temos pessoas extremamente preocupadas, o próprio prefeito, Carlos Eduardo, ele consegue ter uma equipe bacana, nós já tivemos muitos outros administradores também, mas é pouco, ainda é muito pouco. Nós precisamos muito mais do que isso. Precisamos efetivamente não só ter a visão, mas arranjar recursos e conduzir a cidade como um todo a essa preservação. Ok. Eu queria agradecer a presença do César Revoredo aqui no RN Debate. Eu que agradeço a possibilidade. Obrigado. Bom, ficamos por aqui hoje. Tenham todos um excelente dia e até amanhã.